Gente, sejam super bem-vindos e bem-vindas ao nosso painel Reage Brasil, um futuro melhor é possível. E como eu falei aqui na minha fala, a ideia desse painel, que foi construído também com muito carinho, é que a gente discuta a solução, mais do que discutir problema. Eu queria agradecer a cada um de vocês pela presença e queria contar o porquê que cada um de vocês está aqui, porquê que a gente escolheu a dedo cada um de vocês. Esse painel começa agora às 18h30, a gente vai encerrar dentro de 1h15 mais ou menos. Eu vou fazer o papel de moderadora, então vai caber a mim endereçar a cada um de vocês uma pergunta e cada um dos nossos convidados vai ter 10 minutos para responder. E, enquanto isso, vocês ficam livres para mandarem perguntas pelo aplicativo, que eu acho que vão projetar a qualquer minuto aqui na tela. Produção, projetar aqui o aplicativo, o QR Code para a gente poder fazer as perguntas. E eu abro uma segunda rodada com as perguntas que vocês mandarem, endereçando a cada um deles, que vão ter 5 minutos, que vai ter 5 minutos para responder. Isabela, você é um patrimônio nacional. É um patrimônio nacional. Ministra Isabela Teixeira participou e entregou ao mundo os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, participou de Copenhague, participou da construção do Acordo de Paris, é servidora pública e participou, viu e interferiu em boa parte das políticas socioambientais que esse país teve até aqui. Raul Santiago é hoje, além de membro do Conselho Diretor e, portanto, meu chefe no Conselho Diretor, uma das principais vozes das periferias e para as periferias. E é parceiro na luta por justiça climática, entendendo que a mudança do clima vai afetar, em especial, as populações mais vulneráveis. Tiago Amparo, professor da GV, é hoje uma das principais vozes na luta antirracista no Brasil. E fala sobre democracia e sobre a necessidade da gente abordar a dimensão social da sustentabilidade, em especial preservando direitos humanos das minorias. Minorias subrepresentadas politicamente, que se diga. Marcelo Ramos é vice-presidente da Câmara dos Deputados, é líder RAPS, do PSD do Amazonas, uma das principais lideranças políticas hoje no Brasil, e é impossível discutir sustentabilidade e clima sem uma liderança do Amazonas e da Amazônia. É essa a razão de a gente ter composto esse painel com essa configuração. E eu vou começar, Isabela, com uma conversa que a gente começou lá na COP, em Glasgow, na Escócia, há cerca de 4 meses. Você é uma mulher que optou por viver a sua vida com base em solução e não com base em problema. Você é uma pessoa que resolve problemas. E a gente tem hoje um cenário no Brasil que mistura pelo menos 3 coisas. Primeiro, degradação das nossas políticas socioambientais. Acho que eu posso dizer particularmente das ambientais. Boa parte do arcabouço que foi construído na Nova República, do qual você participou, não existe mais. A gente vai precisar inventar uma outra coisa para frente. De outro lado, eu acho que todos nós, e falo, como vocês já perceberam, eu sou um terço socióloga, né? As perguntas são longas. A gente achava que a democracia seria quase que um dado do mundo, que o mundo ia caminhar e que a gente ia evoluir e que os países naturalmente convergiriam para uma democracia. Está aí uma nova guerra para mostrar que não é bem assim. Está aí a China para mostrar que não é bem assim. E a gente tem ainda, no caso brasileiro, um cenário de aumento da pobreza com aumento da desigualdade. São 3 desafios muito grandes, em especial se a gente somar a mudança do clima, que vai representar vencedores e perdedores de maneira desigual ao longo do mundo. Isabela, como é que a gente resolve isso? Que soluções existem e por onde é que a gente começa? Bom, boa noite a todos. Eu acho que a gente tem que conversar isso de outra maneira. Eu acho que eu estou aqui, vou voltar um pouquinho no tempo, me alinhando lá ao Guilherme, quando ele falava de 92. 92 estava acontecendo impeachment e estava acontecendo no Brasil a maior conferência do mundo de meio ambiente e desenvolvimento, provocado por uma situação, o Brasil foi anfitrião dessa conferência porque o Brasil estava sob forte pressão internacional a respeito da chamada degradação da Amazônia. A Amazônia queimava, a Amazônia estava destruída, sendo destruída, e aí quando nós começamos a monitorar, e é aí que nasce o PPG-7.
Tá? A resposta de cooperação internacional não foi uma resposta de isolamento do mundo, foi uma resposta de querer fazer parte do mundo. O Brasil trouxe o mundo para cá e o Brasil foi fazer, talvez, o programa na área ambiental que colocou a Amazônia dentro da trajetória ambiental do Brasil. Tá? Até então, falávamos de Mata Atlântica, Cerrado, Pantanal, e a Amazônia era algo muito distinto nas políticas públicas. Os tombados, como você fala, já que é patrimônio, ela disse que eu estou tombada, Guilherme, é isso que ela acabou de declarar. Eu não falei. Ela acabou de dizer que eu fui tombada pelo patrimônio ambiental no país. Não, ela acabou comigo, concorda? Não, tudo bem. Esse problema intergeracional é crítico, entendeu? Eu tenho que saber lidar com isso. Mas a grande verdade, eu estou falando essa referência histórica, porque nós vamos, este ano, viver exatamente Estocolmo mais 50, que são 50 anos de Estocolmo, e você nasce aí um novo momento do multilateralismo ambiental no mundo. Então, soluções. Para discutir soluções, você tem que trazer o futuro para o presente e tem que ter vontade de estar no futuro. Se não tiver vontade de estar no futuro, não tem como ter soluções. O Brasil de hoje concorre duramente com alguns países para ser líder dos anos 90. A expressão política do Brasil hoje é liderança dos anos 90. Tá? Não se iludam, minha cara Tabata. Tá? Não se iludam. O Brasil de hoje não conhece o Brasil. E o Brasil de hoje não conhece o mundo. Acha que o mundo vai até Miami com muita vontade. Tá? E não é verdade. Então, as discussões estão colocadas hoje no mundo. Eu estou falando ali com o Bracha, que eu olho para trás da minha agenda essa semana passada, eu não consigo mais conectar. Porque você tem duas discussões estratégicas no mundo acontecendo. Uma de crise global, que é disruptiva. Estamos vivendo a guerra, estamos vivendo pandemias. E essas duas situações deveriam fortalecer a ordem multilateral internacional e fragilizar a ordem internacional multilateral. Se esperava da pandemia uma solidariedade. Os países se fecharam. A assimetria de vacinas está denunciada publicamente. A exacerbação das desigualdades sociais hoje parece que ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo. A questão do racismo, da justiça climática, ninguém sabia o que estava acontecendo no mundo. Como é isso? E, por outro lado, nós vivemos uma crise planetária, que é a crise climática e a crise ambiental. São duas dimensões distintas do ponto de vista político e geopolítico. Por isso que, na discussão de polarização do mundo, que está colocada hoje entre Estados Unidos e China, a discussão, essa discussão é tão extensa que eu participei de um debate há uma semana atrás sobre divisão de internet no mundo. Tá? Quem está do Ocidente teria um tipo de rede, quem está no Oriente tem outro tipo de rede. Tá? Para vocês terem ideia da complexidade do debate político hoje, geopolítico, em relação às tensões de curto prazo, e eu ouso dizer que a gente talvez não tenha soluções de curto prazo. Nós vamos viver tensões de curto prazo que nós teremos que saber lidar com elas. Há um terceiro aspecto nessa equação: você precisa de liderança. E nós não temos lideranças. As lideranças no mundo hoje estão em transição, eu não preciso aqui enumerar, e no Brasil eu acho que estão aqui. Precisam exercer o poder, precisam ser eleitas e exercerem o poder. Porque o Brasil tem as suas vozes contraditórias e o Brasil é um país que tem soluções para oferecer para si e para o mundo. Mas para isso ele tem que sair desse discurso que eu acho estreito, pequeno, menor, que discute uma rivalidade com a questão ambiental e com as questões sociais, onde isso, na realidade, deveria ser o ativo de transformação de uma sociedade. O Brasil não pode ser um país de futuro, ele tem que ser um país de presente. Se ele não consegue resolver o presente dele, trilhar as suas ambiguidades, entender as diversidades e ser afirmativo, vou usar a sua expressão em relação à RAPS, ser assertivo, ele não conseguirá pautar as novas histórias do futuro, como você falou. Ele continuará reescrevendo o passado e reescrevendo mal, porque o futuro não é uma projeção linear do passado. Não é mais. Nós temos futuros possíveis, tá? E nós teremos que trabalhar, muito possivelmente, numa ordem internacional multipolar, com duas superpotências e uma ordem planetária que se busca uma aliança planetária. Olha as contradições políticas. China e Estados Unidos polarizam e se juntam na solução climática e agora da biodiversidade, parece. Tá? Se for der certo o que está sendo negociado sobre a Convenção de Biodiversidade. Então, no fundo, soluções significam para mim entender o que está acontecendo no mundo e
parar com essas histórias de rivalizar, de que todo mundo é contra a gente, todo mundo... Olha, numa boa, meu amigo Roberto Vac está aqui, meu amigo Molon também. Antes do francês querer comer uma carne sem desmatamento, eu quero que o brasileiro coma uma carne sem desmatamento. Isso, pelo amor de Deus. Nós temos que parar com essa ideia de que nós vamos fazer as coisas para o mundo. Nós temos que fazer as coisas para nós. Para nós. Nós seremos desenvolvidos, inclusivos, socialmente justos, se nós entendermos o que é ser brasileiro e quais são os desafios desse país. E aí nós poderemos conversar com o mundo a partir das nossas realidades e dos nossos interesses. Acho que solução é uma repactuação social, política ampla nesse país sobre a questão ambiental, sobre a questão climática, mas mais sobre isso, sobre direitos e deveres e sobre corresponsabilidades. É absolutamente importante, na minha opinião, que as pessoas tenham uma compreensão de que o Brasil, embora tenha soluções, as pessoas gostam muito de falar que o Brasil é uma potência. Potência, quando eu fiz meu mestrado e doutorado na COP, lá na engenharia, é trabalho realizado. Nós temos o que a natureza nos deu e nós estamos gastando pra caramba e mal para burro, porque vai gastar, vai endividar para burro sem cheque especial ainda por cima. Tá? Então não é potência. Potência é você, para ser potência tem que realizar um trabalho. O agronegócio brasileiro, a agricultura brasileira é uma potência do passado, precisa se reorganizar para ser uma potência agrícola sustentável no século XXI. Não está reorganizado. Está errado. As cadeias de commodities hoje, Guilherme, todos os empresários que sabem, ninguém está discutindo mais dessas crises que estão colocadas aí, nós estamos discutindo como é que internaliza risco e reduz risco nesse processo. Enquanto isso, você queima, destrói a Amazônia e aumenta o seu risco nas suas cadeias de produção no Brasil. Então, não tem muito sentido discutir o futuro como algo intangível. Para mim, tem que discutir o presente abertamente. Eu pego essa nova geração, vou nominar aqui, já que você me tombou, aqui não está tombada a Tabata, e o Eduardo está aqui, né? Não, virei tombada, você vai ter uma plaquinha, Guilherme, quero uma plaquinha. Mas mais do que isso, que vocês entendam que nós temos que lidar com as tensões de curto prazo. Nós temos que mostrar os vários Brasis. Nós não vamos resolver o problema das desigualdades achando que a Amazônia não se integra ao Brasil. A floresta tem que estar de pé, porque o Brasil estará de pé com a floresta de pé. Não é só, eu tenho que chegar no 4.0, mas tem o tal do 1.0, que a gente tanto discute na concertação. A gente não tem que trilhar soluções por conflitos, nós temos que criar convergências. E isso é um dos grandes problemas que vai emergir do mundo dessa crise atual. Ao fragilizar o sistema multilateral, ao polarizar o mundo, você perde o centro. Tá? O Brasil tem um centrão, que não é bem isso, tá? Mas perde o centro. E o centro é o espaço de convergência, não de consenso. O Brasil precisa criar espaços de convergência. E isso virá chamado pelos atores não públicos e por uma reforma muito profunda da questão ambiental, da gestão ambiental pública e da gestão climática no país. Não existe apostar nos modelos. Olha, eu vi o voto da ministra Carmen Lúcia, ela falou uma coisa absolutamente expressiva. A cupinização do país é de uma dimensão sem precedentes. E eu digo isso como funcionária de carreira do Estado brasileiro. Vocês sabem que eu não sou filiada a nenhum partido político, eu sou simpatizante. Também sou simpatizante. E, portanto, eu acho que tem uma história da gente querer tomar o Brasil de volta. E, para tomar o Brasil de volta, tem que sentar, fotografar os nossos problemas, identificar as tensões e saber que algumas soluções, meu caro deputado Marcelo, não virão sem quebrar os ovos para poder ter solução social justa nesse país. É preciso ir além das discussões de crimes, etc., e entrar nos direitos civis. Nós temos que mexer. Os direitos civis no Brasil hoje promovem desigualdade. Nós temos que entender isso se a gente quiser ser mais justo nesse país. Senão, não tem equação. Tá? Não tem equação que se faz. Tem small is beautiful, desculpe falar, pequeno bonitinho. O Brasil não é um país de pequeno bonitinho. O país tem que oferecer soluções para todo esse país. E essa é a nossa responsabilidade, da minha geração, da de você, da tombada, geração tombada. A do Guilherme é Uber tomada, então é mais grave ainda, entendeu? Mas tudo bem, somos aliados, tá? Para esse país ser uma realidade para todos nós teremos que querer, querendo, como a gente fala. A política tem que ter vontade política de mudar. Se não tiver vontade política de mudar, é blá, 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 ou aquilo que eu vi. Nós vimos em Glasgow vários dos nossos colegas tomando compromissos e chegando aqui aprovando leis que contradizem os compromissos do Brasil. Esse vazamento, essa mentira, esse fake green, isso não é o Brasil. Nós temos contradições,
muito boas, mas nós não somos uma sociedade menor, nós não somos uma sociedade com vários preconceitos, com vários problemas, mas nós não somos menor no mundo. Esse apequenamento do Brasil é inaceitável. Então, solução, vamos tomar o Brasil de volta em outubro e novembro e passar os próximos 4 anos trabalhando muito para que vocês se preparem para a emergência de novos líderes do Brasil em 2026. Aí eu viro Net Zero junto com o Guilherme e nós estamos tombados pelo patrimônio global. Tá bom assim? Contem comigo. Bom, em minha defesa, eu preciso dizer que foi um tombamento carinhoso. Não foi um tombamento desrespeitoso. Bom, se assim não, nunca levei como desrespeitoso, mas agora eu vou levar a plaquinha da RAPS. 10 anos da RAP eu virei tombada. Guilherme, quando você conversou a primeira vez comigo, não tinha isso na cabeça, mas tudo bem. Marcelo, eu vou passar a bola para você, até porque a gente puxou aqui a Amazônia. Isabela falou que a gente não pode ser o país do futuro sem resolver o problema do presente. Amazônia tem, ou do futuro. A gente tem visto a Amazônia dominar, e o Amazonas dominar o debate político nacional, as notícias nacionais, em geral, se eu não estou fazendo uma avaliação incorreta, por notícias ruins. O Brasil tem apresentado recordes sucessivos de desmatamento ano a ano. A Amazônia teve uma política de ocupação, em especial por conta do regime militar expansionista, com um problema fundiário que até hoje não foi resolvido. Boa parte da razão pela qual se justifica desmatamento é a pobreza da região e, portanto, o fato de que as famílias que lá vivem precisam derrubar a floresta para ter alguma alternativa econômica. A gente já sabe hoje no Brasil e no mundo que é possível ter conservação e produção. Mas ainda assim, a gente tem visto também o território enfrentar problemas cada vez mais graves de ilegalidade. A gente está falando de garimpo, a gente está falando de tráfico de drogas, a gente está falando de tráfico de animais, por exemplo. E eu gostaria de destacar aqui brevemente uma pesquisa que nós fizemos na RAPS, em parceria com uma concertação pela Amazônia, que está aqui conosco hoje, e que olhou para a Câmara dos Deputados e para como se comportam os deputados federais da Amazônia Legal. A gente olhou para como votam 93 deputados federais desse conjunto de estados que compõem a Amazônia Legal. E foi muito triste ver os resultados, porque a conclusão é: boa parte dos deputados não se importa com a floresta em pé e lida com a Amazônia a partir de uma perspectiva muito local. Você hoje é uma das principais lideranças políticas do país, é o vice-presidente da Câmara, é o autor da proposta 528 para regular um mercado brasileiro, um mercado nacional de emissões, um mercado de carbono. Na sua opinião, que políticas públicas, executivo e legislativo devem implementar para mudar esse cenário, para mudar a relação do Brasil com a própria floresta? Primeiro, boa noite a todos. Eu quero pedir permissão para saudar a todos aqui desse painel em nome da nossa ministra. Quero saudar os meus colegas deputados. Vejo aqui o deputado Tadeu, o deputado Molon, deputada Tabata, deputado Rodrigo Coelho. Não sei se não vi algum que não está sob minha vista. O Franco está aí também? Cadê o Franco? Eu acho que ele saiu, por isso que eu não vi. Se ele estivesse aqui, eu teria visto. Mas encontrar esses deputados nos dá a certeza de que é possível construir um futuro melhor a partir da política. Então, quero dizer do meu orgulho de dividir o parlamento com figuras como a Tabata, como o Tadeu, como o Molon, como o Franco, como o Rodrigo. Quero saudar o nosso governador Eduardo Leite, governador até anteontem, né? Governador até ontem. Nosso prefeito João Campos, nosso colega deputado Guilherme, pelo papel que desempenha à frente da RAPS. E quero saudar a equipe da RAPS em nome da Mônica, do Samuel e em especial do Floriano, que faz um trabalho de articulação muito intenso lá dentro, de diálogo permanente conosco e que traz resultados muito positivos. Fruto desse diálogo com a Mônica, com o Samuel, com o Floriano, quantas vezes eu já mudei de opinião ou já flexibilizei minha opinião, porque o diálogo é instrumento da democracia e o aprendizado tem que ser permanente num ambiente de tolerância e humildade. Mônica, eu li o questionamento que seria feito na preparação desse nosso encontro e eu decidi partir de duas perguntas
que estão com respostas erradas, ou duas conclusões equivocadas. A primeira delas, que nós ouvimos muito durante o período da COP, no ambiente do nosso país, de que o Brasil, como preservou mais, ele tem direito de degradar mais daqui por diante. Esse é o primeiro equívoco que nós precisamos enfrentar. E o segundo equívoco é de que é a preservação da floresta que impede o desenvolvimento econômico da Amazônia e que, consequentemente, promove pobreza das populações tradicionais, tanto urbanas como rurais, que ocupam ali o nosso estado e toda essa imensa Amazônia que passa do Amazonas, mas vai parar lá no Maranhão. Eu quero refletir sobre essas duas coisas e, a partir dela, tentar responder as perguntas. E, primeiro, eu quero partir de uma constatação que me incomoda e que eu acho que precisa ser objeto de uma reflexão maior nossa. Fiscalização e controle é fundamental para a preservação da Amazônia. E nós temos enfrentado isso. O Código Florestal foi um passo enorme nesse sentido. Governança é algo fundamental para a preservação da Amazônia. E aí nós tivemos passos atrás enormes no atual governo, com desmonte das estruturas de IBAMA, de CMBio, de todos os órgãos de controle. Legislação, e aí as legislações esparsas, não só o Código Florestal, é fundamental para a preservação da Amazônia. Mas é fundamental para a preservação da Amazônia também dar uma resposta para os problemas sociais que afligem os povos da Amazônia. É fundamental para a preservação da Amazônia dar uma resposta para a questão fundiária, para minifúndios, para pequenos produtores rurais. É necessário dar uma resposta para comunidades indígenas hoje submetidas à violência por conta do garimpo, por conta da questão fundiária, por conta da questão da agricultura. E é necessário, acima de tudo, criar mecanismos de geração de riqueza, de combate à pobreza, a partir da floresta em pé, a despeito de que eu estou buscando um mecanismo para eu parar de usar essa expressão. Porque eu já fui alertado algumas vezes que se a floresta não é em pé, é porque ela deixou de ser floresta. Então nós precisamos abandonar essa expressão e eu estou procurando encontrar alguma outra para colocar no lugar dela. Enquanto não encontro, seguirei utilizando, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer. Porque isso virou algo tão banalizado que a gente fala de floresta em pé como se fosse algo extraordinário. Porque parece que o ordinário é a floresta deitada, é a floresta derrubada, quando ela deixou já de ser floresta. Diante disso, eu acho que o principal enfrentamento imediato é de governança, de reestruturação dos órgãos de fiscalização e controle, e do ponto de vista legislativo, é de busca de alternativas econômicas de geração de emprego e renda e de combate à pobreza a partir da floresta em pé, usando sempre essa expressão entre aspas. Acho que nós temos buscado caminhos juntos. A ideia de regulamentar o mercado brasileiro de emissões é uma ideia que nós precisamos avançar, que amadureceu bastante, que tinha um texto já publicado de praticamente acordo de todos os setores da sociedade, e o governo federal parece que é um rei Midas às avessas, né? Enquanto eles não meteram a mão, o texto tinha praticamente um consenso. E hoje eles meteram a mão e apresentaram um texto que é um retrocesso absurdo, que confunde mercado voluntário com mercado regulado, que desestimula o setor produtivo nacional a reduzir suas emissões, porque abandona o mecanismo de cap and trade, que sobrevaloriza os créditos gerados a partir do mercado voluntário. Então, o texto que está lá não nos serve. É melhor não aprovar nada do que aprovar o último texto apresentado pela relatora deputada Carla Zambelli. Mas nós temos que ter consciência também de que regulamentar o mercado de crédito de carbono no Brasil não é mais uma escolha, Guilherme. Nós não temos mais o direito de escolher se nós queremos fazer isso ou não. Primeiro, por uma questão ambiental e geracional. Porque nós não podemos escolher não entregar às próximas gerações um planeta habitável. Nós não temos o direito
de escolher entregar um planeta inabitável para as próximas gerações. Primeiro por isso. E segundo, porque num país que tem hoje 20 milhões de pessoas passando fome, 116 milhões em insegurança alimentar, 13 milhões de desempregados, inflação descontrolada, juros nas alturas, nós não temos direito também de abrir mão de inserir o nosso país no mercado que falam podem movimentar 100 bilhões de dólares de início por conta da nossa geração de energia de baixa emissão se comparada com o mundo, por conta dos nossos ativos florestais e por conta da capacidade que a gente tem de reduzir emissões se estabelecermos um mercado de cap and trade. Eu penso que esse é um primeiro enfrentamento imediato e, infelizmente, nós demos passos atrás nas últimas semanas. O segundo é que nós falamos muito e temos dialogado muito com alguns atores que têm expertise nisso. Nós falamos muito em bioeconomia, mas não refletimos e não legislamos e não garantimos segurança jurídica e um marco regulatório para atividades econômicas na área de bioeconomia. Hoje é muito mais fácil você captar um recurso de pesquisa e desenvolvimento da Lei de Informática da Zona Franca de Manaus para fazer um game de celular do que para desenvolver um concentrado de uma fruta regional ou um dermocosmético ou um fitoterápico de forma sustentável. Diante disso, nós estamos num outro esforço conjunto que a RAPES tem participado, que é de elaborar a Lei do Bioma Amazônia, afastando toda a parte de fiscalização e controle, porque essa parte está resolvida pelo Código Florestal, mas buscando dar uma pegada econômica nessa legislação, criar o marco regulatório de projetos econômicos sustentáveis para a Amazônia. Eu acho que isso é um instrumento fundamental também. Dito isso, e para que eu tente não ultrapassar muito o tema, eu quero refletir de que nós não podemos refletir sobre a Amazônia, refletir sobre o meio ambiente, desconectado do país que nós queremos. Nós não vamos resolver o problema da Amazônia mantendo o problema do país. Então, isso é a primeira constatação que nós precisamos ter. E aí, quais são os fundamentos, na minha opinião, de um país capaz de enfrentar de uma forma acertada o problema da Amazônia? Primeiro, é de um Estado que entende o seu papel. É de um Estado que entende que não é gerador de riqueza, que o orçamento público é um subproduto da atividade privada e que, portanto, não cabe ao Estado ser sócio e nem concorrente da atividade privada. Cabe ao Estado criar um ambiente de negócios sadio para que a iniciativa privada possa prosperar, gerar e distribuir riqueza de forma sustentável, com marco regulatório claro e com mecanismo de transferência de renda. A segunda coisa é um Estado absolutamente consciente da sua responsabilidade social, da necessidade de investimentos de forma eficiente em saúde, educação, no combate à fome, no combate à miséria. Tem duas coisas que eu acho que não dá para a gente não tratar nesses debates. A primeira delas é refletir e buscar os caminhos que nos unem. Nós, nos últimos tempos, e quando eu digo nós, eu digo inclusive nós democratas, inclusive nós progressistas, temos potencializado as nossas ações pelas nossas divergências e deixado no canto de um quarto escuro as nossas convergências. E as nossas convergências estão no que é civilizatório. O direito ao trabalho, o direito de comer, o direito ao meio ambiente sustentável não pertence à direita, à esquerda, conservador ou progressista. São direitos da essência civilizatória da humanidade. Diz respeito ao futuro que nós queremos construir para nós e para as próximas gerações. E isso nos une. Isso une quem pensa diferente. E que bom que a gente tem o direito de pensar diferente. Então, o primeiro desafio que eu me ponho e proponho para nós é esse desafio de estabelecer uma pauta de natureza civilizatória
com o máximo de convergência possíveis para que a gente possa unir pessoas que pensam diferente, mas que se unem para que o brasileiro tenha direito de comer, tenha direito de trabalhar, tenha direito ao meio ambiente sustentável, tenha direitos humanos, tenha garantia de um trabalho, tenha garantia de um filho na escola, tenha garantia de um atendimento de saúde digno. Não há quem seja minimamente racional, de direita, de esquerda, conservador, progressista, que não seja capaz de se unir em torno disso, ainda que os caminhos para buscar isso possam ser, porventuras, diferentes. Mas a convicção disso nos permite dialogar e buscar convergências nesses aspectos. E a segunda coisa desse tema, e eu caminho para o fim, é a democracia como valor fundamental. É impossível, não é difícil, é impossível falar em preservação da Amazônia num ambiente de fragilização, num ambiente de redução do papel da democracia como elemento fundamental para o presente e para o futuro do nosso país. Não dá para proteger a Amazônia em ambiente de questionamento da democracia, de questionamento do Estado de Direito. Então a democracia é um elemento fundamental para qualquer debate sobre a Amazônia. E por fim, tudo isso, e aí como eu sou político, eu vou me permitir ser mais direto do que a nossa ministra, tudo isso tem uma premissa agora no dia 2 de outubro. Sem derrotar Bolsonaro, nós não temos como preservar a Amazônia e construir um país diferente. Muito obrigado. Obrigada, Marcelo. Vocês me escutam? Tá, acho que não, né? É? Então tá bom. Eu queria, Raul, pegar um pedacinho da fala do Marcelo agora no fim e passar a bola para você. A gente vai tirar um pouco a conversa do Amazonas, levar a conversa para o Rio de Janeiro. Marcelo falou de democracia, da importância de aprimorar e preservar a democracia, e falou da importância da gente garantir direitos básicos, como o direito de sobrevivência e o direito de comer, a parte da nossa população que hoje está fora disso. A situação do Rio de Janeiro é bastante complexa, né? Ali se juntam uma mistura de desigualdade com milícia, com igreja, num cenário que é muito desafiador para a democracia. Sobretudo, eu como cientista política, às vezes olho e falo, cara, a democracia é um treco muito heterogêneo, né? A gente não pega, a gente defende, tem que defender, mas é difícil traduzir para as pessoas, às vezes, do que a gente está falando. Sobretudo quando parte das pessoas hoje está vivendo de dia 5 em dia 5 para pagar o próximo boleto, e sem saber se vai comer hoje. Queria que você contasse para a gente, na sua avaliação, qual é a situação do Rio de Janeiro hoje e como é que a gente faz para que as periferias estejam representadas nos postos de tomada de decisão, defendendo a democracia e garantindo os direitos que o Marcelo mencionou, que são importantes também lá para Manaus, para Amazonas e para a Amazônia. Bem fácil, né? Bom, boa noite a todas, a todos, a todes. Eu acho essa pergunta muito boa, né? E eu também devolvo em forma de pergunta, né, para essas pessoas que estão aqui hoje, para esse time que, em sua maioria, está já inserida ou entrando nos espaços de tomada de decisão, né? Quando a gente pensa favela, periferia, né, não só Rio de Janeiro, mas a nível de Brasil como um todo, onde estão essas pessoas, né, no nosso dia a dia, no ambiente de tomada de decisão? Em que momento a gente se relaciona realmente com escutativa verdadeira com essas pessoas? E como a gente vê, de forma pura, simples, quem são e onde elas estão e qual o valor que elas têm no fazer do qual nós estamos inseridas e estamos inseridos, né? Então, pensando Rio de Janeiro é esse grande complexo, né? Esse complexo de tudo, esse complexo das coisas, e também onde a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso que é falado, para você conseguir ter alguma penetração ou atenção real da população
que é quem de fato, né, vive as ausências históricas do direito e ainda busca experimentar a ideia de democracia da qual a gente quer defender e multiplicar, né? É importante a gente falar da multiplicação da democracia frágil que a gente vem tendo atacada, porque nem todos os espaços experimentaram elas enquanto plenitude, e a favela e periferia é esse grande lugar. E eu acredito que o simples, na realidade do que a gente está vivendo hoje, é o mais transformador que a gente pode construir daqui para frente. Pegar um encontro como esse, os 6 meses que a gente tem, essas pessoas que estão aqui, e misturar para construir soluções, não precisa ir muito longe. É preciso revisitar também os nossos processos, entender onde a gente errou, onde a gente acertou, o que dá para reparar no meio do caminho, porque não dá para parar por inteiro e fazer, né, essa melhoria enquanto a gente segue nessa nova busca. Então a favela, a periferia, nos últimos 2 anos pandêmicos, né, os impactos que a gente sofreu, eles não se resumem nesses 2 anos. Somado ao retrocesso da atual presidência que a gente tem, somado ao retrocesso do que a polarização constrói, esses últimos 2 anos para nós valem 20. Porque, por exemplo, as crianças da favela, a realidade é que, em suma maioria, elas não estudaram nos últimos 2 anos. Então a gente tem um impacto geracional enorme daqui para frente, que a gente precisa correr contra o tempo para pensar como a gente supre isso. A gente está falando de garantir, né, o planeta para essa próxima geração, mas ao mesmo tempo a gente tem que pensar em como validar, garantir a sobrevivência no agora dessa geração que não estudou, que está com fome, que está incerta do seu emprego, do seu futuro, de famílias, de lares, né, completamente atravessados por essa rotina. E no caso do Rio de Janeiro acaba que a gente tem tudo isso: milícia, o tráfico, as igrejas, né? E muitas vezes isso se mistura. É complexo você fazer essa leitura e a gente não pode permitir que isso multiplique cada vez mais para o Brasil e que jamais atinja novamente um status de presidência dessa nação. E eu digo isso porque a gente pega esse cenário de extrema desigualdade. Eu vi muito isso, né, entre pessoas que eu admiro muito na política, mas que se questionavam: como é que a gente vai atuar num espaço onde tem a igreja? Não é sobre a igreja, é sobre aquelas pessoas. A ausência naquele espaço fortalece a expansão fácil da igreja. A expansão, a não presença do direito básico garantido permite a milicialização da vida cotidiana de pessoas humildes, que estão todo dia, de dia 5 a dia 5, esperando para saberem o que vão comer e nem estão inseridas no debate de uma alimentação segura, mas apenas, né, tentando mais uma vez sobreviver àquela estrutura, a essa realidade. Então é preciso a gente fazer o tempo inteiro esse exercício de pensar do porquê aquela realidade tem essas estruturas dentro dos seus espaços de existência. Como é que essas forças se proliferam naquele ambiente? E a resposta é simples: é diante da ausência. Da ausência da gente que está aqui agora? Não. Porque é muito difícil, por exemplo, fazer o que cada pessoa aqui faz, numa realidade onde fake news virou uma grande regra. E o compromisso com a verdade que a gente tem não permite enfrentar essa realidade fazendo o mesmo, jogando de forma suja, jogando de forma desrespeitosa. A gente tem mais trabalho, em dobro. Quem já está onde está hoje tem o dobro do trabalho do que tinha alguns anos atrás. Então a gente está saturado, certo? E esses ambientes, né, o que a RAPS propõe, essas corridas de chegar junto, como o nosso amigo ali falou, de que várias vezes no processo do seu fazer, ele teve starts de repensar opiniões, porque havia um time de pessoas preocupadas e que acreditam nos espaços em que cada pessoa aqui ocupa, para fazer esse meio de campo. Aquilo que você está falando não está certo. Vamos refletir. E eu acho que vale estarmos abertos a refletir cada vez mais. Não há avanço de indivíduos. A pessoa sozinha ela não vai construir esse avanço. A gente vai transformar o Brasil de forma coletiva. Então, se hoje você é rosto, se hoje você é voz, e como, né, a Mel Duarte nos enraizou e nos colocou como ancestrais daqui a um tempo, a gente tem uma responsabilidade coletiva.
E a gente não vai conseguir dar novos passos se não for em conjunto. E o que é o conjunto? É pensar esse espaço onde a estrutura do racismo também se faz presente, onde a estrutura das desigualdades também se faz presente. Se isso hoje, num mundo onde o horizonte muitas vezes parece o fim, fosse a sobrevivência da humanidade, como nós nos comportaríamos nesse agora? Será que a gente olhar para os nossos irmãos, para as nossas irmãs que estão agora ali, ó, trabalhando no bar, vendendo, compartilhando a pizza, o docinho, o salgado, será que a gente ia falar, pô, vocês estão aí há mó tempão, vamos revezar? Ou a gente ia perpetuar essa estrutura? Quem é você com você mesma, com você mesmo? Eu acho que esse é o papel central que a gente precisa exercitar daqui para frente, porque a favela e a periferia, ela conhece desigualdade na sua essência. E quando a pandemia chegou, avançou, virou caos, vimos, né, toda essa realidade acontecer, a favela tinha respostas uma semana depois do caos. Porque o caos é a nossa regra, e isso não é romântico de maneira nenhuma. É porque ao longo da história, o racismo, a desigualdade, a exploração nos manteve, né, de forma forçada, porque as leis precisam ser modificadas, porque o racismo precisa ser falado, porque fora Bolsonaro não precisa intimidar, tem que ser dito. O que você acredita precisa ser expressado e se expor nesse ambiente de polarização para despolarizar a partir da verdade, da consciência cansativa de tentar falar com as pessoas do porquê você pensa daquela forma. Esse é o exercício diário que a gente tem que fazer. E na favela e na periferia as pessoas estão construindo. Se tem uma dica que eu poderia deixar hoje para essa pergunta, para todas essas pessoas que estão aqui hoje em cargos importantes ou se preparando para assumir esse espaço de poder, e não só quem está no campo político partidário, né, mas as várias forças, as pessoas que estão em lugares de destaque na sociedade do Brasil hoje, aqui reunidas, que ouçam as favelas e periferias como um ambiente de solução para a crise. Mas não romântico, mas de quem está fazendo e gerindo crises de beco em beco, viela em viela, até virar um complexo como o Alemão, como uma Rocinha, como uma Heliópolis, como uma Paraisópolis. Em cada beco, né, é como se a favela fosse um grande coração e cada beco fosse uma artéria gerida por aquelas próprias pessoas. Os prefeitos, os vereadores, as deputadas locais. Essas pessoas têm crise como regra e todos os dias estão construindo soluções. Então, às vezes, o que falta, né, o caldo central, para entornar o que precisa ser entornado e não conter a nossa panela, a periferia tem. Então, ouçam as favelas e as periferias e perguntem em que lugar a favela e a periferia está no lugar que você ocupa hoje. Quando você olha para o lado, quando você conversa com as pessoas, onde a periferia está? Quem são as pessoas desse lugar? Se tivermos uma experiência, conversem com as pessoas que estão trabalhando aqui hoje, fora do time Raps, né? Essas pessoas são a periferia, são a favela, é o seu público. É servir, trazendo para perto a escutativa de verdade. É esse movimento que vai fazer o Brasil avançar nesses 6 meses e a gente conseguir, né, retomar o Brasil de volta. É junto, é em conjunto. E quando eu digo favela e periferia, eu convido a qualquer pessoa que estiver aqui, quando estiver no Rio de Janeiro, para a gente dar um rolê, caminhar comigo lá no Complexo do Alemão. Primeiro, né, quebrar o estereótipo histórico do racismo construído do não passe, não vá, não fale com pessoas dali. Tome cuidado, é melhor passar do outro lado da rua vamos lá ver como é que é. O que essas pessoas estão fazendo? Nossa, como elas construíram isso se o direito básico não está garantido dentro desse espaço? E muitas vezes, quando o poder público se faz presente, é a partir da lógica da violência e da criminalização. Nesses últimos 4 meses, só ali na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde a gente atua, a gente teve que provar a inocência de mais de 1 dúzia de jovens negros presos, sem terem feito nada. Então, como é que você constrói, conversa com pessoas que estão tentando comer, tentando ter casa, sobrevivendo às enchentes? É preciso simplificar a linguagem, não porque nós não temos o domínio linguístico, mas porque é preciso diminuir e equalizar as barreiras, né, do que é o saber orgânico, com o saber universitário, com o saber circulatório. Nós precisamos nos misturar. Sem mistura real, não haverá transformação verdadeira para o Brasil que a gente vê no horizonte. E quando a gente fala, né, de crise climática e ambiental,
que é a grande agenda do momento, dentro disso está o racismo. Quando a gente fala de racismo ambiental pensando a justiça climática, é justamente porque essas pessoas não estão nesses ambientes de conversa conosco porque a casa delas encheu ontem, lá no Rio de Janeiro. Porque não tem ônibus para essas pessoas circularem a cidade. Porque está tendo tiroteio que acertou o transformador de energia elétrica e fez o dono do açougue perder o seu produto. E ele está surtando, sem saber o que fazer para pagar o dobro de dívida, que é a da vida da casa dele, mais o do produto não vendido que ele também comprou no boleto, há dezenas de prestações. Então a favela ela está o tempo inteiro como um ecossistema de sobrevivência que não desiste, que não cai, não porque são incríveis, olhem essas guerreiras, esses guerreiros, mas porque não há outro fazer que não a luta diária. E nesse fazer de luta diária, se qualquer pessoa for lá dentro do Complexo do Alemão ou qualquer outra periferia do Brasil, conversar com elas e falar, olha, eu sou uma candidata, eu sou um candidato e eu estou pensando em fazer isso, essa pessoa vai te ouvir, vai te receber com carinho, vai te dar dicas, ela vai abrir a porta dessa casa e vai te trazer para conversar, para construir e pode sim impactar e fazer o seu caminhar ser mais fortalecido. Então eu acho que nessa noite, e para passar o microfone e a gente abrir para a conversa, para o debate, a gente está celebrando 10 anos de pessoas que acreditam que isso é possível. Quando me chamam para fazer parte de um conselho como esse, né, Mônica? Mônica me cercando lá em Glasgow, eu preciso falar com você, eu tenho propostas, boas ideias, e a gente troca uma ideia, eu entendo o que é a RAPS e falo, nossa, isso existe? Que incrível! Tem essas pessoas lá pensando isso, então vamos embora. Como é que a gente multiplica esses 10 anos com novas pessoas sabendo da existência desse espaço? Vocês, né, agora tombados e ancestrais, né? Tombados. Guilherme, só não sobrou net zero. Tá vendo? Não, é a única, 2050, um pacto entre mim e você, tá? Vamos estar tudo bom neutro. demais. E estátuas futuras, né? A gente não pode... Mas assim, a gente tem essa missão, gente, esse compromisso, o compromisso de multiplicar. A RAPS, ela se fortalece porque esses indivíduos, essas individualidades, elas acreditam, elas ocupam, elas estão dispostas a ouvir, elas acreditam no processo que essa união e que essa construção pode transformar de verdade na realidade das pessoas. E eu também acredito, é por isso que eu venho hoje do Complexo do Alemão, chuva, enchente, estava aqui o tempo inteiro participando desse encontro, mas ao mesmo tempo 50% de mim estava no Rio de Janeiro, monitorando enchente, monitorando meus filhos, a minha casa, o que está acontecendo com a minha família. Então, vir aqui não é apenas um espaço de ser conselheiro, de acreditar, mas de disputar narrativa, de querer ocupar novos espaços e dizer que a favela tem que estar, sim, dentro dos espaços de conselho que tomam decisões, dentro dos espaços de política partidária, eleger mais diversidade, mais mulheres negras, Marielle presente, ver o que foi feito com os nossos que chegam dentro desses espaços e nos unirmos para que isso não aconteça mais. Aqui estamos reunidas em uma linha, em um horizonte, que é ocupar o campo da política partidária, pensando sustentabilidade, pensando enfrentamento ao racismo, pensando diversidade real e respeito às diversidades, e isso é luta diária, para não aceitarmos mais político, homem, macho que oprime as vereadoras, as deputadas, as mulheres que estão no espaço de tomada de decisão, que fazem piadas homofóbicas com os nossos irmãos que estão falando, eu tenho essa realidade, eu sou essa pessoa, eu amo desse jeito, e serem humilhados, criticados dentro desses espaços. Eu creio, eu acredito que a RAPS é esse espaço de transformação, a transformação de acolher as pessoas, de aproximar, de nem sempre concordar, mas dizer, eu te ouço, eu te respeito, eu discordo disso, mas nisso aqui a gente se encontra e eu quero te dar a mão para ver até onde a gente vai com isso. Eu acho que isso é a essência da RAPS. É isso que são esses 10 anos. Eu só cheguei agora, né? E agradeço a oportunidade de ocupar esse espaço, né? Tô falando para todo mundo, tô fazendo parte da RAPS, e aí tem que explicar o que é a RAPS pra galera, né? Eu acho que esse é o processo de disputa também, favelizar a RAPS, né? Trazer o saber, a tecnologia e a metodologia favelada para dentro desses espaços, que ao longo, né? Desde antes da invasão desse país e até hoje, sobrevive, constrói, multiplica entre si
Então, quando eu falo observem as periferias, é porque as periferias, elas são um ecossistema nacional, latino-americano, global, elas trocam entre si. Eu experimento soluções no Complexo do Alemão que se conectam com as populações ribeirinhas no Amazonas, que se conectam com o centro. A favela, ela trabalha em rede e ela se salvou na pandemia. Ela se doou nesse período gravíssimo que a gente vive e hoje tenta compartilhar as suas soluções. Então, observem as periferias não como processo de romantização. A desigualdade, ela não é legal, o racismo não é bonito, a gente precisa enfrentar esses processos, mas vejam a favela, onde, apesar disso tudo, constrói soluções. Então, o que é saber de verdade? Quem está construindo mudanças que geram impacto? O Complexo do Alemão, ou qualquer favela para mim, é o maior resumo de Brasil que existe. Porque se a gente andar no Complexo do Alemão, a gente tem norte, nordeste, centro, regiões do Brasil inteiras ali dentro. A gente tem populações indígenas, quilombolas, diversidades em cada periferia, em cada favela. A riqueza do Brasil que essa estrutura ainda não aceita. E por isso a gente tem que sentar aqui ainda hoje para pensar em como nesses próximos 6 meses a gente vai enfrentar essa estrutura que declaradamente disse: isso não tem significado para mim, essas pessoas não valem. E a gente tem que virar essa chave. Essas pessoas, elas têm que valer para vocês. Saber que o espaço que muitas e muitos aqui ocupam são espaços de privilégio. Sendo espaços de privilégio, são espaços de racismo. Tendo maioria de homens héteros ocupando esse espaço, é um espaço que reproduz também, né, as diversas desigualdades existentes. E repensar entre nós, com carinho, com respeito, ouvir também entre nós, trocar entre nós, é o processo de mudança que a gente precisa. Estarmos fortes no que a gente faz e acredita, com as nossas pautas, com as nossas direções, mas também livres, zerar a qualquer processo que a gente possa ter tido entre esse grupo de afastamento e se olhar, se ouvir, se abraçar e falar: esse Brasil só muda se eu for de mão dada com você, e a gente ir junto. E isso é RAPS, é isso que eu acredito de RAPS, é isso que eu vim fazer dentro desse espaço. Então eu agradeço muito a possibilidade de, enquanto favelado, cria do Complexo do Alemão, que não teve ensino universitário, mas como gosto sempre de me apresentar, eu sou formado em ruologia, com pós-doutorado em ciências periféricas e especialização em becos e vielas. Eu trago esse saber, esse grito e essa voz, não só para compartilhar nesse espaço, mas para dizer que pretendo semear isso dentro do Conselho Diretor de RAPS, para ajudar, para dizer que a gente está junto e que eu tenho, a partir da minha presença, o intuito de trazer essa voz, esse saber, para a gente colocar em choque e desse choque do bem, né, criar algo novo, onde o racismo fique para trás, a homofobia fique para trás, esse governo fique para trás e a gente avance junto para transformar o Brasil. É isso. Obrigada, Raul. Tiago, ficou fácil agora, né? Ficou tranquilo agora. Gente, a produção está me pedindo para lembrar que esse QR Code serve para algo, para vocês mandarem as perguntas que vocês querem ver no finzinho agora desse painel. Eu vou passar a bola para o Tiago e logo depois vou coletar as perguntas que vocês enviarem aqui pelo aplicativo e endereço a cada um deles. E a gente encerra dentro de 15 ou 20 minutos mais ou menos. Inclusive tem a galera que já começou a festa, né? Então assim, a gente vai se juntar, porque eu não sei vocês, eu tô com fome. Divide com a gente o comentário. Divide com a gente o comentário. Não fala só no bastidor, não. Nós estamos trabalhando, eles estão bebendo, é inveja. Então, não, assim, inveja pura. Olha só, ela tomba a gente, ela declara ancestral, joga pro futuro e a gente nem bebe nada. Inacreditável. Eu tinha pedido para liberar o álcool a partir das 8. Como esse povo tá fazendo um super barulho, eu acho que eles já começaram a beber antes. Eu não sei por que o Zeca Pagodinho tem direito de dar uma entrevista e ficar com um copo de cerveja e eu não posso ter eu aqui. Também não entendo isso. Entendeu? Não precisa acabar o debate, basta trazer a cerveja. Boa. A partir das 20, se é que a norma ainda está valendo. Tiago. Mônica, deixa eu dizer uma coisa muito legal do Brasil que tem ambiguidade. Tem a jabuticaba. Cuidado na jabuticaba no seu PL e cuidado com a jabuticaba aqui para facilitar, porque essa flexibilidade de ser brasileiro. Relaxa. Tá bom. Vamos beber. Da próxima vez a gente traz o álcool para conversa. Vamos beber alguma coisa. Tá bom, de água. tá bom. Então, gente,
Exagero. A pedido da ministra, eu peço, por favor, da ministra, porque agora, depois que eu tombei, virou ministra, né? Assim, agora eu preciso recuperar a hierarquia. Por favor, o que vocês querem? Vinho, cerveja? A gente vai antecipar aqui. Marcelo. Cerveja. Cerveja. Thiago. Vinho. Vinho rosé, branco ou tinto? Branco. Produção, tem alguém aí para me ajudar? Raul. Vinho também qual? Branco. Cerveja. Cerveja para Isabela e eu tomo cerveja também. Tiago, vou tentar fazer um tudão aqui, se é que você me permite. O Brasil é um país extremamente violento, como falou o Raul. E é um país extremamente violento, em especial com a população tradicionalmente fora dos espaços de representação. Toda vez que tem uma crise, toda vez que tem um retrocesso, são os negros, são as mulheres, são a população LGBTQIA+, que mais sofre. Sofre com perdas de postos de trabalho, sofre com perdas de direito, às vezes sofre até com a impossibilidade de continuar vivo. E paga o preço com o seu corpo. Se a gente olhar os dados da segurança pública, 75% das pessoas assassinadas no ano de 2020, esse é um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, são negros. A democracia é o único regime que garante a existência das minorias. É um regime que deveria assegurar às minorias subrepresentadas politicamente o direito de existência, de participar da vida política e de, eventualmente, amanhã ou depois, inclusive, estar nos postos de representação. A despeito disso e de sermos todos aqui democratas, é preciso reconhecer que a gente está falhando em algum lugar. A gente está falhando em prover qualidade de serviços, a gente está falhando em prover direitos, a gente está falhando em prover, por vezes, direito de existência. Como é que a gente defende a democracia nesse Estado e como é que a gente faz para mudar esse cenário? Que debate e que medidas a gente precisa enfrentar? Mônica, primeiro, muito obrigado pelo convite e ainda mais agora com uma taça de vinho, eu só queria... Eu posso interromper? Sim, Obrigado. pode. Aos 10 anos da rádio. Mais 10 anos Saúde. de muita sustentabilidade. Saúde. E muito amor. Parabéns a todos e olha, fora Bolsonaro. Tchau. Aos nossos próximos 10 anos. Saúde. Agora você fala. Saúde, saúde. Por favor, Thiago. Não, agora bem-vindo. falo muito melhor, né, ministra? Depois de... Mas, primeiro agradecer bastante pelo convite e, de fato, Mônica, para a gente falar um pouquinho sobre isso, acho que tem umas questões que são importantes para a gente poder pincelar e aprendi bastante também com as falas dos meus colegas aqui. Acho que você falou bastante na sua pergunta sobre uma questão de a necessidade de a gente falar sobre existência, né? Quando a gente lembra números de mortes, e que, claro, não tem como a gente falar de forma suave desse tema, quando a gente pensa nisso, a gente fala sobre todas as existências que poderiam estar ali, poderiam continuar estando aqui, poderiam estar aqui, só uma pessoa que o Raul lembrou, como Marielle, mas dá para a gente lembrar tantas outras, dentro da política como fora. E aqui a gente está falando de existência. Então, o primeiro direito que a gente tem dentro da democracia é o direito a existir. Não dá para a gente pensar num Estado democrático de direito onde o próprio Estado seja um dos principais perpetuadores de violência e efetivamente, uma matança de genocídio indígena, população negra, transfobia e todas as outras formas de extermínio que a gente tem no Brasil. Então, primeiro a gente precisa pensar que a própria existência é um direito democrático essencial e sem ele não dá para a gente falar que a gente é uma democracia plena. E também, Mônica, a gente pensar que quando a gente fala de democracia, a gente também está falando de uma arquitetura de poder que ela é distribuída de forma completamente desigual no país. Seja pela questão de raça, seja pela questão de gênero, a intersecção entre essas duas coisas, só lembra 15% só do Congresso Nacional de mulheres. Então, e a desigualdade, mesmo quando esses corpos estão na política, que o Raul lembrou, você tem a violência política constantemente sendo perpetuada de diferentes formas. Então não é
não é barato, não vai simplesmente sem esforço que a gente tem um sistema que perpetua essa discriminação sistemática. É uma governança de discriminação. Existe uma estrutura e uma governabilidade de distribuição desigual desse poder na sociedade brasileira. E, Mônica, eu acho que uma coisa que a gente precisa pensar é que, e eu queria falar um pouco sobre isso, de que quando a gente fala de vivemos uma crise da democracia, ou quando a gente fala sobre dados como você trouxe, 78%, quando a gente fala de dados, ainda vai olhar algumas cidades, você tem algumas cidades como Salvador, outras cidades você tem 100% dos mortos pela polícia como negros, ou 90%, esse número vai muito mais ainda, dependendo de onde você está. Quando você olha isso, eu sempre penso assim, quando que a crise da nossa democracia começou? Né? No sentido, todos nós aqui somos fora Bolsonaro, mas a gente pensa, ela não começou nos últimos 3 anos. A notícia ruim que eu tenho para dar é de que o velho normal que a gente tinha antes não é suficiente para resolver os problemas do futuro. Os problemas presentes para construir um novo futuro. O velho normal que a gente tinha, a gente continuava tendo encarceramento em massa, a gente continuava tendo uma lei de drogas que não faz nenhum sentido, a gente continuava tendo violência policial que não tem nenhum sentido. Então, o velho normal que a gente tinha, que é agravado hoje, ele na verdade, não fazia sentido desde sempre. Acontece que a nossa noção de crise da democracia é de quando a água começou a subir ao nosso pescoço perto da gente. Quando a gente começou a perceber que a racionalidade democrática, o debate é racional, a desigualdade, a falta de credibilidade do Brasil internacionalmente, os ataques às universidades, todas as questões que a gente sente mais próximo da gente, as mortes pelo Covid, etc., começa a perceber que a crise da democracia está aqui perto da gente. Mas ela sempre esteve por aqui, a gente nunca, na verdade, perguntou por quê. E aí você começou, Mônica, com uma frase que muito bonita, né, do Galeano, falando sobre a gente quer construir um país que seja uma casa para todos, mas que não seja um inferno para a maioria. Eu fui pensando, essa casa tem quartinho de empregado ou não, que a gente quer construir? Porque a gente precisa quebrar o quartinho de empregada dentro dessa casa que a gente quer construir, que é esse país que chama de casa para todos, senão ele não vai ser uma casa para todos. A gente precisa desmantelar as estruturas que sempre estavam aí e elas estão tão enraizadas que elas ficam uma coluna estrutural. Quando a gente fala que o racismo é estrutural, ela é basicamente querendo dizer que ela não está simplesmente numa atitude individual de uma discriminação, mas ela está especificamente naquela coluna estrutural que a gente não consegue mexer, que é a economia, que é a desigualdade de onde estão os negros, quem está na televisão falando em nome de quê, quem está no Congresso Nacional, quem está nas universidades, quem está na direção das empresas, quem está nos conselhos das empresas e etc. e tal. E aí, Mônica, eu acho que dá para a gente pensar que falar sobre o que é crise da democracia e o que não é crise da democracia também é uma escolha de poder. A gente escolheu falar que a crise da democracia, o que aconteceu nos últimos 3 anos, e esqueceu que o que acontecia estruturalmente na sociedade brasileira, o genocídio indígena e tantas outras coisas, elas eram a vida como ela é num país desigual. E a gente precisa desnaturalizar isso. Isso não é a vida como ela é. Essa faz parte da nossa crise da democracia também. E aí também eu lembro um pouco da Lélia Gonzalez, quando ela vai falar sobre que o Brasil é um país que tem um racismo recalcado. E quando ela fala isso, na verdade ela não está falando só que é um país que está acostumado em negar que existe o racismo. É um país que está acostumado a lidar com o racismo de uma forma como um mecanismo de defesa quase psíquico. E quando ela fala recalcado, ela está dialogando com Freud. É engraçado que esses dias eu estava numa associação de psicanálise e eu falando, vocês têm que ler Lélia Gonzalez na sua formação de psicanálise como formação de psicanálise. Porque ela falava, olha, recalcado no seguinte sentido, a gente continua reproduzindo, mas a gente recalca e finge que a gente não está reproduzindo, né? Então, é aquela fala que você tem numa sessão de terapia, que a sua terapeuta fala, é isso que eu quero de você. Esse que a gente deixa escapar é o racismo cotidiano. É aquele insulto racista, é aquela agressão, etc., que a gente deixa escapar enquanto sociedade. Que é aquele insight que a gente deixa escapar enquanto sociedade, aquele insight racista é o que aparece ali naquele episódio que a gente considera anormal.
mas a gente recalca e a gente não quer lidar com isso e a gente coloca lá no fundo da nossa mente, nossa psique coletiva, esse racismo. Então ele é recalcado nesse sentido, que ele está muito forte e enraizado dentro da sociedade brasileira. E aí, para a gente conseguir pensar como que a gente vai desestruturar isso, eu acho que a gente precisa, e aí eu vou caminhar para permitir que todos nós possamos beber vinho e seguir. Mas eu acho que tem algumas questões importantes, Mônica. Eu acho que, primeiro, quando a gente fala sobre racismo, e aqui eu só pincelo o racismo, mas eu poderia falar sobre LGBTfobia, sobre tantas outras questões, capacitismo, etc., não é sobre os outros. É sobre nós também. Em geral, quando eu falo sobre racismo, as pessoas falam, tá bom, então agora eu vou passar uns 10 minutos escutando o Thiago falar sobre pessoas negras. E se é uma pessoa branca escutando isso, então e é uma pessoa branca, em geral, razoavelmente progressista, então ela vai falar, tá bom, vou lá sentar 10 minutos e escutar ele falar sobre outros, que não sou eu. Eu estou falando sobre vocês, eu estou falando sobre nós. Onde, dentro do seu partido político, quais mulheres negras está dando espaço? E espaço significa, ou você coloca mais cadeiras na mesa, ou você levanta da mesa e deixa ela sentar. Quando você está falando dentro das suas empresas, quem são as pessoas que você está trazendo e você está pensando sobre diferencialidades e permitindo que diferencialidades sejam representadas ali? Quando o Raul senta num conselho, ele senta, como ele estava falando, ele traz uma visão de mundo, uma epistemologia que tem que ser reconhecida como saber, como conhecimento, que não é só aquele que vem dentro do banco da universidade, que em geral é muito autocentrado e pouco orgânico como da periferia. Então, quando a gente fala sobre racismo, a gente está falando sobre privilégio branco, a gente está falando sobre branquitude, a gente está falando sobre como a gente mantém essas estruturas. A gente está falando sobre nós. E mais do que isso, está falando sobre como a gente pode construir um nós compartilhado, democrático, num país que está acostumado a ver os outros e ver o outro numa relação hierárquica. A gente está acostumado a ver o outro quase invisível, né? O outro é aquela pessoa que vem atrás de você e traz o cafezinho e você toma e você não sabe o nome daquela pessoa, embora ela trabalhe com você durante 10 anos. Então, a gente está acostumado, as nossas relações, elas são muito verticais socialmente, e a gente está acostumado a isso, porque a gente recalca isso. Então, a gente falar sobre o racismo é falar não sobre pessoas negras, pessoas indígenas, falar sobre os outros, é falar sobre nós e como a gente constrói esse nós de forma compartilhada. E aí, o Guilherme estava falando no começo sobre a questão da interdependência, E aí não tem como a gente construir uma sociedade sem a gente falar sobre como a gente compartilha o poder nos diferentes espaços onde nós estamos. Espaço político, espaço democrático, espaço de comunicação, quem tem a voz, quem pode falar e quando pode falar. Eu estou cansado também, Mônica, de a gente achar que a questão racial é a gente falar sobre identidades. Falar sobre a questão racial é falar sobre um país que se construiu sobre os ombros e sobre os lombos, e eu lombo uso porque as pessoas negras foram constantemente colocadas de forma animalesca na história brasileira. Então foi um país construído sobre os ombros e sobre os lombos de pessoas negras. Então, portanto, a gente falar sobre identidade não é falar simplesmente sobre como eu me sinto, como eu visto meu cabelo, isso tudo é importante. Ou sobre o meu lugar de fala, algo parecido, tudo isso é importante. Mas é falar como que a gente está construindo um país sobre bases profundamente desiguais e como a gente desmantela essas bases profundamente desiguais. A gente falar sobre racismo não é falar só sobre identidades ou pautas identitárias, como muitas vezes é usado como um termo pejorativo. Quando a gente traz esses temas, a gente está falando sobre o poder, a gente está falando sobre o outro lado da ponte que muitas vezes não é escutado. E a gente precisa trazer esse lado de ponte para o debate democrático. E aí eu termino falando um pouco que a gente falou. Vocês falaram muito sobre a questão do clima, né? E o Raul tocou um pouco nisso. Para a gente construir o futuro, a gente precisa falar sobre como que a questão climática, a questão ambiental, como foi bem trazida anteriormente pelos meus colegas, como isso está muito conectado também com pautas que são estruturais. E elas não podem ser marginalizadas. Quando a gente fala sobre cidades inteiras que são completamente alagadas, e porque a gente passou muito tempo não tratando de questões estruturais, de mitigação, de adaptação, que hoje a gente fala em mitigação e adaptação climática, mas a gente está falando de desigualdade nas cidades. Aqui, em Moema, a expectativa de vida é 80 anos.
mais ou menos 80 anos. Jardim Ângela é em torno de 50 anos de idade. A gente está falando da mesma cidade. E isso é também falar sobre clima. É falar sobre qual o ambiente, qual o sistema que a gente está criando e que forma a gente vai estar mitigando e adaptando sem lidar com as questões estruturais das cidades onde nós estamos. Quando a gente fala sobre racismo ambiental, a gente está falando sobre onde a gente joga o nosso lixo e sobre quem a gente está jogando o nosso lixo. E, em geral, são sobre pessoas negras. Quando a gente está falando sobre justiça climática, a gente está falando sobre justiça de reparação, justiça histórica. Se a gente fala de justiça climática, a gente está falando sobre justiça também em relação à escravidão, em relação à política de drogas, em relação a encarceramento em massa, etc. Quando a gente fala sobre formação de lideranças, a gente fala que para essas lideranças existirem e estarem na política, elas primeiro precisam existir. Então a gente precisa lidar com o fato de que para que a gente tenha um debate democrático e uma construção futura do país, é necessário que a gente tenha primeiro o reconhecimento do direito à existência como direito humano, e não qualquer existência, uma existência compartilhada, onde o problema dos outros, sejam pessoas negras, indígenas, trans, sejam quem for, não seja um problema dos outros, seja um problema compartilhado, nosso e deles, para que senão a gente não vai conseguir construir o nosso. O velho normal, como eu falei, essa casa que a gente quer construir, que ainda tem um quartinho de empregada, essa casa, esse velho normal não é o normal que é bom pra gente. A gente quer construir um futuro que não se assemelhe em nada com esse velho normal. Se a gente tiver em 1º de janeiro de 2023 com outra presidência, seja quem ela for, e que não seja o Bolsonaro, e quero que não seja, a partir de 1º de janeiro de 2023... Não podemos acostumar com esse normal que existia anteriormente. E para que isso não exista, a gente precisa começar a tratar essas questões, especialmente a questão racial, que eu tratei um pouco, não como uma questão somente dos outros, mas uma questão da nossa estrutura, de como a gente distribui o poder na sociedade brasileira. Então, portanto, ou a gente cria mais cadeiras para as pessoas sentarem, ou algumas pessoas precisam levantar da mesa e permitir que novas lideranças possam existir e possam estar no debate democrático. Senão a gente não vive numa democracia real. Muito bom. Muito bom, Thiago. Super obrigada. Gente, a gente está chegando próximo ao fim. Eu tenho aqui algumas perguntas que foram enviadas por vocês. Se vocês concordarem, eu vou pedir para o nosso patrimônio tombado fazer o encerramento do nosso painel. A pergunta é da Tati Nicásio. Como aplicar o conceito de bem viver na realidade brasileira? De bem viver na realidade brasileira. Bem viver na realidade brasileira. Acredita ser possível? E aí, com essa pergunta, eu vou te pedir, Isabela, para também fazer uma amarração entre o que os nossos colegas trouxeram e a gente encerra o nosso painel e libera todo mundo para a festa que vai até as 23. Pode ser? Amarrar, eu vou tentar, mas vamos embora. Olha, primeiro, eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito pragmática, muito racional, tive que ser a minha vida inteira, mas cheia de grandes sonhos. Eu sou uma mulher de grandes sonhos. Então, é possível, sim. Esse país, ele não tem o futuro, ele tem um presente nas mãos para fazer as escolhas certas para ter futuro. E depende da gente. Se é não só por tirar Bolsonaro, mas saber construir os espaços que, Thiago, todos falaram aqui. Quando você está no mundo internacional, Mônica, negociando o Brasil, eu negociei tantos interesses do Brasil, desde que eu comecei como servidora pública, eu tenho que representar tudo isso. Qualquer pessoa que esteja lá fora representando o país tem que ter consciência de tudo isso, porque as coisas estão conectadas politicamente. E nós estamos falando da inserção de um país no mundo. Então, é possível? É. Estamos longe? Estamos. Temos retrocessos profundos. Descobrimos na sociedade brasileira cunhas, não posso nem falar essa palavra, falei agora equivocadamente, desculpe, inserções muito dolorosas para a minha geração, agora falando da minha geração, que foi uma geração que eu nasci e cresci na ditadura em Brasília. Eu tive os pais de amigos que sumiram na ditadura. E eu lutei pela democracia no que era o momento das diretas já. Eu não sou tão velha assim, tá? Pelo amor de Deus. Eu não sou da geração 68, eu tinha 7 anos. Mas, na realidade,
Eu acho que o Brasil é um país que ele não tem só soluções no futuro, ele tem soluções agora, se ele quiser ser Brasil de fato. O que tem hoje no Brasil não é o Brasil. O que está colocado aí não é o Brasil. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos brasileiros não se identifica. Você falou aqui da pandemia. O Brasil não é um país que tem por opção a morte, embora mate diariamente, sem precedentes. Tá? O Brasil é o país que mais produz vida no planeta. A NASA produziu esse mapa. E não é opção de produzir vida ou morte, não há opção sobre isso. Você tem que continuar produzindo vida. Então, e isso entra num tema, para pegar a fala de todos aqui, que é o tema do desmatamento da Amazônia. E não é só o desmatamento da floresta, tá, deputado? A floresta em pé. A floresta em pé esconde várias realidades, ou revela várias realidades, que são dos vários Brasis. São aqui, do racismo, das desigualdades, da violência e também da criatividade, das soluções inclusivas, de uma natura ser o que é uma referência. Eu vou fazer, ele não gosta que eu fale isso, mas eu vou falar. Eu trabalho internacionalmente em vários fóruns, tenho vários chapéus, e não tem uma referência internacional que não reconheça a performance da Natura como uma referência internacional do Brasil. Então não é Bolsonaro. E tem outras empresas brasileiras. Aquilo que o Guilherme aqui, quase humildemente, confessou, o que eram os princípios da Natura, são os princípios que pautam o mundo hoje. E foram discutidos em 92, não é isso que você relatou? Então, essa coragem de pautar o país e se inserir no mundo pelo bem, pelo que dá certo, pela construção, é uma coragem que você não tem como sociedade, que todos vocês falaram. Agora, cuidado com a jabuticaba, tá, deputado? Porque a jabuticaba é deliciosa, mas só tem aqui. E a gente quer mostrar para o mundo que a gente é ótimo a partir do que nós somos e não do que nós nos inserimos no mundo. E aí, Tiago, não é só ter cadeiras ou pessoas que se levantam. O mundo hoje está trocando de mesa. Essa é a diferença. Nós estamos mudando as mesas, nós estamos mudando as salas. Tá? Os espaços políticos são outros. Um mundo que vai ser de era climática com era tecnológica. Qual a cidadania que emerge disso? No mundo que dialoga entre offline e online. Vocês sabem o que? Nós estamos falando de realidade offline, traduzida online no fakes, no etc. Um mundo que tem muito empresário dedicado, Cândido está aqui ainda, dedicado, mas ele sabe que eu penso assim, ele também pensa assim, querendo ser verde, mas é greenwashing. Não é greenwashing, é vontade de ser sem saber o que significa isso, quais são as escolhas necessárias para você, de fato, se comprometer com novos valores éticos morais. A relação com a natureza é uma questão de ética, de moral, de dever, de ser legal, e é importante ser legal. Cumprir a lei não é feio. Eu não sei porque o Brasil tem tanto medo de cumprir a lei. Cumprir a lei já resolve bastante coisa. Né? O Brasil muda a lei para não cumprir. Então é um comportamento, me desculpe, falando aqui para os políticos, para os deputados, inaceitável de um país que quer ter presente, que tem que resolver isso hoje, mas mais do que isso, da favela do Alemão, as realidades da favela do Alemão que eu conheço, e eu coordenei o programa de expulsão do bairro Guanabara, então eu sei muito bem o que é você fazer uma ação de obra e a pessoa virar para assim, muito obrigado, que eu passo a ter CEP. Eu nunca tinha, a dimensão, isso é dos anos 90, eu passo a ter CEP como referência de inclusão política. O que nós estamos discutindo aqui é inclusão política dos brasileiros. Não é outra coisa. O que nós estamos discutindo no mundo hoje é inclusão política do mundo, das desigualdades, dessa diferença entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Então, se vocês pegarem o mapa do mundo, o planeta redondo, tá, gente? Vamos combinar, todo mundo aqui concorda que é redondo, né? Vamos ter uma linha de base aqui importante. Tá? Porque tem general que deveria perder as estrelas todas porque afirma que é plano. Tá? Mas, independentemente disso, se você colocar o mundo e olhar da questão climática, você vê os países desenvolvidos como os grandes culpados ou vilões, os emergentes também hoje, mas você vê uma relação norte e sul. Se você vai pela biodiversidade, pela natureza, inverte, a riqueza está no sul. São os países em desenvolvimento, são os países que têm megadiversos, que têm a solução do mundo no planeta, porque vai passar por nós. Agora, se nós queremos continuar depredando, vai ser exclusão social, violência. Os municípios que mais desmatam na Amazônia têm os maiores índices de violência do país. É tão simples quanto isso. Hã? Exatamente, exatamente. E mais do que isso, uma pergunta, deputado, o que faz o município ganhar royalties de mineração
tipo 2 bilhões por ano, e ter os melhores indicadores de desenvolvimento humano, de pobreza e de violência do país. Isso é corrupção. O desmatamento da Amazônia, eu vou colocar na palavra simples, é corrupção. Então, a classe média brasileira, que quer lutar tanto a corrupção, fora Bolsonaro, tem que entender que hoje se financia a corrupção, sim, com essas diretrizes políticas que financiam hoje o desmatamento, que o desmatamento encobre as realidades de um país que estão na Amazônia, mas estão no Brasil também. Porque as consequências de exclusão social, as consequências de desigualdades sociais, as consequências, vou dizer uma frase da classe média brasileira, eu ouvi isso quando foi aprovada a lei das empregadas domésticas, são como são da minha, ela é como da minha família. E a presidente da Associação de Empregadas virou assim, eu estou no testamento? Essa é a diferença. Quando se faz programas de política social nesse país, quando a gente faz isso, que você assegura que um pobre possa ter acesso a uma casa própria, ele está deixando patrimônio para a sua família. Por que nós da classe média temos tanta dificuldade com isso? Qual é a história da gente rejeitar tanto uma pessoa estar dentro do avião igual a gente? Qual é a história de um ministro da Economia debochar das pessoas irem a Miami, um sonho de consumo de levar os filhos a Orlando, porque é uma empregada doméstica, um trabalhador? Isso não é o país que retrata o Brasil, é aquele país, como eu assisti, eu falei isso para o vice-presidente da China, um casal de chineses em Copacabana, em frente a Copacabana Palace, em lua de mel, não falavam uma língua, a não ser mandarim, portanto não falava nenhuma língua, só mandarim, e só eles falam, né, porque a gente não fala, e eu vi um jovem rapaz de praia em Copacabana, negro, o tempo vendendo caipirinha e comunicando com eles a tarde toda. E eu falava assim, como isso é possível? E é o álcool, por isso que eu estou falando. Quando a gente pediu álcool, você entendeu finalmente. Você viu que eu fiz, estou fazendo fechamento, dei a direta nela. Mas a coisa, eles saíram tão felizes, abraçados, em lua de mel, devia ter um sexo intensíssimo, né? E eu olhando para aquilo, a caipirinha viabilizou. Então, o que é isso? O Brasil é um país que o mundo espera, porque é um país de soluções, é um país que junta. Hoje é um país que separa, que esconde. Não somos nós. Nós temos várias divergências, várias diferenças, somos diversos, mega diversos, diria eu, tá? Mas o Brasil sempre foi um país que somou. E é isso que tem que voltar a ser. Nós temos que voltar a somar. Todas as falas aqui mostraram isso. Meu caro deputado, é complexo fazer o tal negócio do mercado de carbono, anda por cima com seus pares da Tavênia, com todo respeito. Tá? Mas não se esqueça que a questão do mercado de carbono, voluntário ou compulsório regulado, não pode traduzir a Amazônia ou as florestas brasileiras como estoque de carbono. Tem mais coisa dentro dessa floresta. Tem mais gente dentro dessa floresta. Esse apequenamento e o mercado vai precificar, que é muito eficiente. Eu estou olhando para o Guilherme porque ele sabe disso. As plataformas que estão aí no mundo, as novas moedas, como é que isso está funcionando? Isso vem também da polarização dos Estados Unidos e China. A China já lançou a sua moeda digital, está vindo aí uma discussão extremamente fascinante do ponto de vista do novo mundo, como é que isso vem, e nós estamos discutindo, tá, como é que a gente exclui o Brasil dessa conta. Não é assim. É para ter mercado, é para ter visão, é para ter estratégia de desenvolvimento, mas nós temos que entender processos, abrir os espaços políticos e evitar a jabuticaba, que é sempre alguém que quer preservar uma reserva de mercado para colocar no presente um passado que não terá futuro. Isso é uma alquimia de Brasília. Brasília tem uma alquimia. Eu nasci em Brasília, eu posso falar com autonomia. Brasília tem uma alquimia para colocar o passado no futuro, que é um negócio inacreditável. Eu lhe peço encarecidamente, fora Bolsonaro, mas fora jabuticaba e mercado de carbono. O mercado precisa de regulação, mas os brasileiros precisam também de políticas públicas. A gente vai ter que ter um equilíbrio entre esses atores para o que o Tiago, o que foi dito aqui da periferia das soluções da pandemia, isso seja parte da nossa realidade como ativo e não como passivo. No dia que o Brasil entender o que é ser brasileiro, essa gente bronzeada não tem para ninguém no mundo, isso eu posso assegurar a vocês. E o mundo espera um país que seja capaz de dialogar leste-oeste, que seja capaz de fazer o Green Global South, seja uma liderança na América do Sul, incluindo politicamente as pessoas, e que seja capaz de oferecer seu desenvolvimento numa relação positiva com a natureza. Por quê? Porque isso traz igualdade, isso promove redução de desigualdade. Se no curto prazo não traz igualdade, promove redução de desigualdade. Eu estava na FAO, quando o Brasil saiu do mapa da fome. Eu chorava copiosamente. Eu estava recentemente numa reunião internacional quando eu vi o Brasil de novo no mapa da fome.
Essas escolhas são nossas. Não deixem tirar as nossas escolhas da gente. Tá? Quem está em Brasília está querendo tirar essas escolhas. Não, não façam isso. Está na hora da gente dar o chute certo e depois passar 4 anos, não vai ser nada trivial, mas passar 4 anos arrumando a casa com essa gente bronzeada que é dona de si e dona do seu país. Aí depois o mundo vai olhar e falar assim, são do cacete, são sustentáveis pra caramba e passa pelo Brasil um mundo melhor. Então minha resposta, nosso bem-estar, nosso bem-querer, depende de nós. Simples, tão simples quanto isso ou tão complexo quanto isso. Mas mais do que isso, Mônica, a questão ambiental é parte da solução. A Amazônia é parte da solução. Os arranjos políticos sociais da sociedade civil são parte da solução. Às vezes dá um trabalho terrível, mas é isso. Ninguém resolve situação complexa com coisas simples. Agora, processos, capacidade de interlocução, o que vocês fazem na RAPS, induzir, mostrar, se decepcionar, olhar como é que o cara votou contra a gente. Que isso? Né? Na alegria e na tristeza. Faz parte. Mas você tem que acreditar que o amanhã existe, sim, a partir de hoje. Ele não existe a partir de ontem. Ele existe a partir de hoje. Então, as escolhas são nossas agora. Com isso, o que eu posso dizer? Fora Bolsonaro, que venha um Brasil melhor em 2023 e vamos todos juntos com a Mônica tombada, tá? E também ancestral, né, amiga? Obrigada a todos. Obrigada, Isabela. Patrimônio brasileiro. Obrigada, Marcelo. Obrigada, Tiago. Obrigada, Raul. Obrigada a todos e a cada um de vocês que se juntam a partir de agora na nossa, de fato, celebração. Que a gente possa juntos construir esse país melhor. As escolhas são nossas. A casa é de vocês.